Senhor presidente. Pois não, líder, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas. Senhor presidente, retorno a essa tribuna após as eleições, ainda me recuperando de uma pequena cirurgia no joelho, mas seguramente pronto para a luta, pronto para o trabalho. Não parei praticamente nem um dia, sequer algumas horas, dado a situação que vive o nosso país. Embora tenha tido que me submeter a uma cirurgia no joelho, continuei a minha luta como milhões e milhões de brasileiros, acreditando que era a hora das mudanças que esse país precisa. E é claro, não vou dissimular, não vou deixar de enfrentar a realidade de que o resultado nos deixou, e não só a mim, eu tenho absoluta convicção, a milhões de brasileiros extremamente tristes, mas seguramente não nos deixou derrotados. Seguramente temos a convicção de que saímos sim fortalecidos, especialmente em nossas convicções. Uma eleição em que deparamos com a estrutura da máquina pública sendo usada de maneira oficial. Aliás, é algo surpreendente. Eu me lembro, por exemplo, foi marcante ver a presidente num debate em cadeia nacional praticamente, com um dos maiores níveis de audiência, dizer: o meu Bolsa Família, o uso de programas de governo, o uso de programas pagos com o dinheiro público, sendo de maneira absolutamente clara colocado como sendo uma benesse partidária. E mais do que isso, toda uma estrutura para dizer a esse cidadão mais humilde, e isso me faz lembrar os tempos da ditadura, quando eu, ainda estudante, dizia: não vamos deixar que usem você como massa de manobra. Mas isso volta a acontecer no Brasil. Mas o balanço, e eu não venho aqui chorar resultado, pelo contrário, eu venho fazer a reflexão de que, ao verificar que mais de 51 milhões de eleitores compreenderam com clareza de que mudar não era simplesmente mudança de discurso, mas mudanças de prática, de postura, mudança de governo, sim, e não apenas foi lá votar em Aécio Neves, mas foi lá dizer não ao governo que aí está. E mais do que isso, quando verificamos, numa análise global dos quase 150 milhões de brasileiros, que tivemos a reeleição de um governo com um pouco mais de 1/3 dos eleitores brasileiros, ninguém que lutou, como eu lutei, como milhões de brasileiros lutaram por mudanças, pode sair desse processo com sentimento de derrota. Muito pelo contrário. Temos que sair com a convicção absoluta que nós temos que continuar lutando por nossos sonhos. Por isso, ainda que claudicante da cirurgia que fiz, mas com ideias firmes, sólidas, lúcidas, estou aqui de volta. Hoje já estive na comissão de orçamento debatendo temas importantes no colégio de líderes, onde testemunhei diversos líderes da base do governo concordando que é inaceitável que venha a presidenta dizer que quer fazer um plebiscito, que quer a reforma política, quando na Comissão de Constituição e Justiça está parado há vários e vários meses, por obstrução do seu partido principal de sustentação, do seu partido, do PT, um projeto que sequer teve a admissibilidade, ou seja, sequer teve o início de análise. Me refiro à PEC 352, que em boa hora o deputado Espiridião Amin, também de um partido da base da presidente, apresentou o requerimento, acolhido com lucidez
e com o espírito público que é característico do presidente Henrique Alves, para que possa ser deliberado em caráter de urgência, pelo menos a admissibilidade. Ou seja, é contraditório. Fala para o Brasil inteiro que quer uma coisa e não deixa esta casa fazer. Impede a democracia de funcionar. Isso torna o desafio que nós temos pela frente ainda maior. A nossa disposição de lutar ainda maior. Agora alimentado, agora nutrido pelo sentimento de milhões e milhões de brasileiros. O que me faz a cada dia superar a tristeza, o que me dá mais esperança, é ver que estivemos por muito pouco. É ver, e sem culpar em momento algum, aqueles que foram usados, sem culpar e sem entrar nesse discurso terrível, esse discurso antipatriótico de dizer que o Brasil está dividido entre ricos e pobres. Não, não. Você não votou? Então, Senhor presidente, eu concluo. O Brasil pode estar dividido entre aqueles que já estão conscientes do que está ocorrendo e uma parcela enorme que ainda se deixa iludir ou ainda não pôde ver a luz, a clareza dos fatos e ainda permite que lhe usem dizendo: olha, isto que lhe está sendo entregue pelo povo brasileiro é vontade exclusiva de um partido ou de uma pessoa. É claro que qualquer pessoa que tem discernimento sobre democracia sabe que isso é princípio autoritário, é para se construir ditaduras que se usa a pobreza assim, e não para dizer que está dividido entre ricos e pobres. Não. Portanto, senhor presidente, volto com mais entusiasmo ainda. Fui reeleito com uma das maiores votações de Minas. Honrarei essa votação, fazendo oposição não ao país. Mais um segundo. Jamais ao país. Ainda hoje, éramos nós da oposição quase que maioria na comissão de orçamento. Deputado Duarte. Lá estávamos para dizer: o Brasil precisa de uma LDO que ainda não foi votada até agora. Teria que ser votada no primeiro semestre. Construímos entendimento com o presidente da comissão para amanhã, em regime de urgência, em reunião extraordinária, ao meio-dia, tentarmos votar a LDO. E vamos estar aqui defendendo o Brasil, mas contra a corrupção, contra os desmandos, contra a linha autoritária que está aí, com muita firmeza de que estamos alinhados com o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fazer um apelo aos